Sauron, o grande vilão da trilogia do O Senhor dos Anéis, e que também teve participação especial na trilogia O Hobbit, estará no vídeo de hoje. Mas muito do que se vê não é 100% canônico, igualzinho às grandes obras de Tolkien. Sauron era uma presença maligna na Terra-média, e era temido por muitos por sua capacidade de ludibriar a todos e até mesmo governar, através de mentiras, medo e força. Chamado de Lorde das Trevas ou O Inimigo, por alguns, Sauron é uma figura muito explorada por adaptações cinematográficas, mas o grande público pouco conhece sobre. No vídeo de hoje falaremos de Sauron, o segundo Lorde das Trevas. Sauron é um espírito Maiar, que por sua vez faz parte dos Ainur, espíritos imortais do universo de Tolkien. Eles formam uma espécie de panteão dos deuses, mas não se engane, na literatura de Tolkien existe apenas um deus. Deus é apenas um, Eru Ilúvatar. Todos os outros Ainur provêm de Eru e Eru apenas. Mas, para exemplificar, existem dois tipos de Ainur, os Valar e os Maiar. Os Valar são espíritos imortais, responsáveis pela própria criação e zelo da Terra como um todo. Os Maiar, por sua vez, são servos dos Valar. Neste vídeo, falaremos de apenas dois Ainur, Melkor e Mairon. Mairon, por sua vez, Sauron, e Melkor, que é um Valar. Melkor é o chefe de Sauron e primeiro Lorde das Trevas. Sauron não foi sempre ruim. Ele era um exímio estudante do Vala Aule. Valar este responsável pela criação de muitas coisas. Um artesão que utilizava das substâncias e coisas da terra para confeccionar coisas, criar objetos e até mesmo modelar partes do mundo. Muitos Maiar, assim como Sauron, foram corrompidos à tentação do poder e da mentira por Melkor, o primeiro Lorde das Trevas. E Melkor, ao cooptar estes Maiar, os trouxe a seu serviço, desde épocas remotas, antes mesmo das eras do Sol e das eras das árvores. Sauron, como era um artesão, um criador de coisas e aluno exímio de Aule, chamou muita atenção de Melkor. Mairon, como era conhecido na época, gostava muito de ordem e perfeição, sonhando com grandezas, poder e domínio sobre toda a criação. Sauron virou um dos mais importantes Maiars, servos de Melkor, considerado um tenente ou quase um braço direito. Quando Sauron ainda era conhecido como Mairon, na Era das Grandes Lâmpadas, ele começou a se alinhar a Melkor, mas ainda mantinha seu status de servo do Vala Aule, e nessas épocas começou a se corromper, vendo em Melkor uma oportunidade de alcançar seus objetivos. Mas ele era tão sem vergonha que quando começou a se corromper, passava informações que escutava dos Valar para Melkor, e apenas saiu completamente do serviço dos Valar quando Melkor conseguiu erguer e terminar sua primeira fortaleza na Terra-média, que se chamava Utumno, a Fortaleza do Submundo, também conhecida como Udum. Na primeira era da Terra-média, podemos ter um exemplo de toda a maldade da qual Sauron era capaz na seguinte passagem. Os servos caçadores de Sauron prenderam um homem chamado Gorlin, membro da companhia de Barahir, uma trupe de humanos forasteiros que assolava as posições de Melkor durante a Primeira Era. Foi assim que se passou. Gorlin, ao voltar para casa de um combate, encontrou sua casa toda revirada e saqueada, e sua mulher, Eilínel, havia desaparecido. Gorlin ficou conhecido como Gorlin, o Infeliz. Tamanha era sua tristeza em não saber o paradeiro de sua amada, mas também era sua fé
que talvez um dia pudesse reencontrá-la. Gorlin, certa vez, passando por sua casa em uma aurora de outono, viu uma luz pela janela, e através da janela viu o rosto de Elinel, sua amada, lamentando-se que talvez o seu amado havia esquecido. Triste e prestes a ir ao encontro de Elinel, um vento forte passou como um furacão, apagando a luz da casa, e neste momento Gorlin foi capturado pelos servos de Sauron. Gorlin, fiel a Barahir, mesmo sob tortura, não contava nada aos servos de Sauron, até que Sauron pessoalmente veio falar com ele. Sauron, em toda sua corrupção e maldade, disse a Gorlin: ouvi dizer que você negociaria comigo. Qual seria o seu preço? E Gorlin respondeu: eu gostaria de ter Elinel, sua amada esposa, a qual ele tinha dado como perdida ou capturada, de volta. E com ela ser solto por Sauron, em troca de contar tudo que sabia sobre Barahir e seus modos de operar no campo. Sorrindo, Sauron disse: é um preço bem pequeno para tamanha traição, mas assim será. Pode contar tudo. Então Gorlin disse tudo o que havia em sua mente sobre Barahir e seu bando para Sauron, intimidado por seus olhos. E então Sauron sorriu e zombou de Gorlin, revelando que o que ele tinha visto era um fantasma, uma aparição criada por Sauron para poder capturá-lo, revelando também que sua amada Elinel estava morta. E Sauron disse: entretanto, eu realizarei seu desejo e lhe libertarei, e você irá para Elinel e ficará livre de mim. E ali, Sauron cruelmente matou Gorlin. Essa passagem é uma das mais trágicas passagens da Primeira Era quanto a Sauron. Sauron também foi responsável pela morte de Finrod Felagund, irmão de Galadriel. Mas, de todos os feitos de Sauron pelas eras, um ficaria mais visado e mais conhecido por todos, talvez por ter praticamente ditado o caminho do mundo e das coisas pela Segunda e Terceira Era, onde podemos ver a ascensão de Sauron e seus anéis de poder, bem como suas 3 ou 4 derrotas para as forças do Oeste. Sauron, ao criar os Anéis do Poder, usou muito de seu conhecimento de épocas antes mesmo do Sol, épocas que ele próprio já não lembrava mais, e usando parte do seu próprio espírito como forma de malícia e má vontade, Sauron ajudou os Elfos de Eregion a criar seus próprios Anéis do Poder. Mas os grandes chefes das diversas casas dos Elfos não confiavam nas boas intenções ou aparência bonita de Sauron quando ele aparecia como Anathar. Dentre eles, Elrond, Gil-galad, Galadriel e Círdan não confiavam nele. De todos os Anéis do Poder criados na época de Eregion, apenas 3 Sauron nunca tocou, e estes eram os Anéis do Poder dos Elfos, criados por Celebrimbor e guardados por este até a traição de Sauron. Os 9 Anéis dos Homens, os 7 dos Anões, foram criados com a assistência direta de Sauron, ou seja, ele participou de suas forjas. Mas assim como os Anéis dos Elfos tiveram apenas um criador, Celebrimbor, o Um Anel também teria, e Sauron o fez, sozinho, imbuindo a Um Anel, inclusive parte de sua força em espírito. E assim era o ditado: um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer, e na escuridão aprisioná-los.
De todos que caminhavam sobre a terra, os homens eram os mais suscetíveis à corrupção de Sauron. Os anões eram teimosos e resistentes, e não foram dominados por Sauron. Mas os 7 anéis imbuíram nos anões uma luxúria por ouro, o que aos anos que viessem se provaria sua própria queda e de seus reinados. Já os elfos, ao ter seus anéis do poder, conseguiram sentir a malícia de Sauron em relação aos demais anéis e os esconderam. Sauron, postumamente, se provaria um inimigo difícil de derrotar, já que todo o mal que caminhava ou vivia pela terra era atraído ou cooptado para o seu serviço, salvo males anciãos suficientes para não serem conhecidos por Sauron ou mesmo tão poderosos quanto ele, e não se curvariam diante de Sauron, mas talvez diante do propósito de Sauron. Sauron na Segunda Era focou em destruir os elfos de Eriador, que em sua visão eram seus maiores obstáculos para a conquista da Terra-média, mas acabou falhando por não prever que outro reinado poderia ser desafiador à sua força ou malícia, o reino de Númenor. Mesmo estando em dias fracos e longe da glória de outros, os Númenóreanos tinham uma vasta frota marítima, uma vasta armada e um exército muito forte e grande. Sauron, em sua guerra contra os elfos de Eriador e aos homens livres do oeste, quase derrotou toda a força élfica e aliados e quase conseguiu conquistar a Terra-média durante a Segunda Era. Mas neste momento, uma grande armada númenoriana chegou em Lindon, perto de Mithlond, e ajudou os elfos e aliados do oeste a derrotarem Sauron pela primeira vez, colocando o Lorde das Trevas debaixo de muita humilhação. Sauron fugiu da batalha e quase foi morto ainda por cima nessa primeira derrota para os Númenóreanos e os elfos de Eriador. Sauron derrotaria Númenor mais tarde, através de dissimulação, cinismo e mentiras, e acabaria tendo sua forma física morta por Eru Ilúvatar, quando este afundou no abismo da terra toda a frota númenoriana que se corrompeu e a própria ilha de Númenor, onde Sauron estava. A partir da queda de Númenor, Sauron, que era um shapeshifter, nunca mais conseguiria assumir uma forma física bela ou com boa aparência, mas apenas assumir sua forma física igual à do seu espírito, corrupto e aterrorizante. Após suas derrotas na Segunda Era, Sauron retorna para Barad-dûr, em Mordor, e desta vez ele aguarda um pouco mais e espera a reação e para ver o que iria acontecer de fato, descobrindo posteriormente que um inimigo, qual ele muito odiava, havia sobrevivido à queda de Númenor e havia chego a Mithlond e havia estabelecido aliança com os elfos e em específico o rei dos Noldor, Gil-galad, na Terra-média. Furioso com a descoberta que os Númenóreanos haviam descendentes vivos e incorruptos por ele, Sauron decide atacar Eriador, e neste momento surge por intervenção de Gil-galad, Elendil, Elrond e Círdan a última aliança de elfos e homens, que marcharam até Mordor para confrontar Sauron pessoalmente. É dito que o poder do exército da última aliança era tão grande que as forças e quaisquer servos de Sauron fugiam mera a sua presença aproximasse. E o exército marchou até a Terra do Fogo e das Trevas. Em Mordor, o exército da última aliança montou um cerco à fortaleza de Sauron, Barad-dûr, onde lá ficaram estacionados por 7 anos. Até que Sauron, cansado de tudo aquilo e prevendo não conseguir derrotar as forças do oeste, saiu de seu trono pessoalmente e confrontou os 2 reis do oeste, Gil-galad e Elendil. Durante a batalha, os 2 reis do oeste foram mortos, mas Sauron fisicamente também morreu. Neste momento, que Isildur usou a famosa lâmina Narsil para cortar com um anel de um dedo da mão de Sauron. A partir deste evento da Batalha da Última Aliança, nunca mais Sauron teria grande influência ou forte efeito sobre a Terra-média,
Provaria sim um inimigo desafiador a Gondor séculos depois. Voltaria como um necromante vivendo em Dol Guldur, a antiga Amon Lânt. Tentaria retomar o Um Anel, mas Sauron já estava bastante enfraquecido e não teria mais o mesmo efeito de caos e terror que havia tido no passado. Uma aliança pouco esperada, uma sociedade não esperada, traria ruína a Sauron através da mão de pequenos hobbits, criaturas estas que Sauron pouco ou nada sabia. O resto dessa história você pode conhecer assistindo a trilogia O Senhor dos Anéis, que conta essa última fase de Sauron na Terra-média. Mas, para efeito de um vídeo explicativo, um pouco sobre o Lorde das Trevas, espero ter ajudado vocês. E agora, cabe a nós esperar o lançamento do Anéis do Poder da Amazon. Por hora é isso, agradeço a sua companhia em ver este vídeo. Um forte abraço e até mais.